Rapaz, se teve uma lição que eu aprendi nesse playoff foi: jamais duvide do Miami Heat. Jamais. Pessoal, terminou agora há pouco o jogo 7 entre Miami Heat e Boston Celtics. E mesmo enfrentando os Celtics no TD Garden e tendo perdido os últimos 3 jogos, Miami dominou de ponta a ponta, venceu por 103-84 e está nas finais da NBA. Simplesmente fantástico o que Miami fez hoje. Vamos falar sobre esse jogo. Antes, só vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu irei fazer uma cobertura completa dessas finais, assim como eu fiz de todo o playoff, e eu conto com a sua audiência. Então, já clica aí no botãozinho de se inscrever e vamos juntos nessa jornada. Antes de eu começar a falar sobre o jogo, eu só quero pedir desculpas adiantadas, porque eu tô com uma tosse muito chata, galera. O clima aqui na minha cidade mudou, tá um clima frio e seco. E aí, meu amigo, tô completamente ferrado, tô tossindo pra caramba, né? Tô com a garganta ruim demais, então se durante o vídeo eu, né, tossir, né, ou dar aquela limpadinha na garganta, aquele eu peço desculpas, eu sei que pode ser chato pra vocês, mas infelizmente eu não estou nas minhas melhores condições, mas estou aqui firme e forte para produzir conteúdo. Então, conto com a sua compreensão. Conto com a sua compreensão. Vamos lá. No primeiro lance do jogo, meus amigos, o Celtics já acabou sofrendo um grande baque, porque o Jason Tatum, em uma disputa de bola ali com o Gabe Vincent, acabou torcendo o seu tornozelo esquerdo, e essa torção meio que ferrou o Jason Tatum por todo o jogo, né? Depois dessa torção, que foi no primeiro lance do jogo, o Jason Tatum não conseguiu ser aquele mesmo Jason Tatum dos jogos anteriores, e isso acabou prejudicando muito os Celtics, até porque, sem ter o Jason Tatum nas suas melhores condições, o Celtics acabou dependendo muito do Jaylen Brown. E, infelizmente para o Celtics, o Jaylen Brown não estava em uma boa noite. Né? O Jaylen Brown, ele foi simplesmente uma tragédia, e já no primeiro quarto já deu para perceber que o Celtics iria sofrer muito durante toda a noite, né? Porque, né, o Jason Tatum sofreu a lesão, o Jaylen Brown não conseguiu, né, encontrar o seu ritmo no ataque, e o perímetro do Celtics foi muito ruim no primeiro quarto, né? O perímetro do Celtics ficou 0 de 10, cara. O Celtics não acertou nenhuma bola de 3 no primeiro quarto inteiro. O que fez o Celtics se manter na liderança durante um curto espaço de tempo foi a defesa, que realmente foi bem, né? O time conseguiu anular o Miami Heat durante um tempinho, né? O time conseguiu pegar muitos rebotes, e isso acabou sustentando o Celtics na liderança ali, porque se não fosse essa defesa, na boa, o Celtics já tinha tomado, né, 10, 20 pontos de vantagem logo no primeiro quarto, porque realmente o ataque do time foi horroroso, né? O Miami demorou muito para encontrar o seu ritmo, sofreu com essa defesa do Celtics, só que nos 3 minutos finais o Miami conseguiu colocar o seu plano de jogo em ação. A bola de 3 do Heat começou a cair, né? O Caleb Martin começou a aparecer, o Jimmy Butler começou a matar uma bolinha aqui ou ali, e o Miami conseguiu fechar o primeiro quarto com uma vantagem de 7 pontos. E cabe dizer que o Celtics encerrou o primeiro quarto muito mal, né? Os 3 minutos finais do Celtics foram horrorosos. O Celtics terminou o primeiro quarto, né, nesses 3 últimos minutos, com 2 de 16 no field goal. Realmente, o primeiro quarto do Celtics foi uma tragédia. O Celtics marcou apenas 15 pontos no primeiro quarto. Foi um horror. O Heat iniciou o segundo quarto forçando muitos turnovers e capitalizando muito bem em cima desses turnovers. E em 2 minutos conseguiu colocar
12 pontos de vantagem. O Celtics até que conseguiu matar algumas bolinhas de 3, só que o Heat matou muito mais, né? O perímetro do Heat foi muito melhor do que o do Celtics e o Heat conseguiu dar uma bela duma desgarrada no placar. E cabe destacar que o Bam Adebayo mandou bem demais nas paredes no segundo quarto, né? As screens do Bam Adebayo abriram muito espaço na defesa do Celtics, né? O Bam Adebayo gerou muito espaço para os jogadores do Heat arremessarem do perímetro e ele também acabou abrindo muitos corredores no garrafão que foram muito bem aproveitados pelos jogadores do Heat. Então o Bam Adebayo teve um papel muito importante nesse segundo quarto, tá? Durante todo o restante do jogo ele não foi tão bem, mas no segundo quarto o Bam Adebayo foi muito importante. O Celtics teve uma dificuldade muito grande de criar no segundo quarto, a equipe não conseguiu movimentar bem a bola no ataque, e toda vez que tentou trocar mais de 2 passes na posse, o Miami conseguiu roubar a bola, o Miami conseguiu forçar o turnover, principalmente quando essa bola ia na mão do Jaylen Brown, né? O Jaylen Brown foi horroroso, né? Cometeu muito turnover. Então o Celtics teve muita dificuldade para criar. As únicas coisas que deram certo para o Celtics no ataque foi o pick and roll com Robert Williams, né? Que realmente ali, né, funcionou. E algumas isolations do Jason Tatum e uma ou outra do Jaylen Brown, né? O Celtics até chegou a diminuir a diferença para 7 pontos nos 2 minutos finais. Só que o Jimmy Butler fechou bem demais o primeiro tempo e conseguiu fazer o Heat ir para o intervalo com uma vantagem de 11 pontos, né? Indo para o terceiro quarto, né? Nos primeiros minutos do terceiro quarto, o Heat abriu 16 pontos de vantagem, contra-atacando bem, né? Escolhendo bem seus arremessos. Só que a partir daí, depois que o Heat abriu esses 16 pontos, o Celtics começou a se impor na partida, né? A defesa do Celtics voltou a aparecer muito bem, o Celtics conseguiu contestar muito bem as tentativas do Heat, e com o Derrick White aparecendo bem no ataque, encontrando boas bolas, indo para a linha do lance livre, o Celtics conseguiu uma run de 8-0 e cortou a diferença para apenas 8 pontos aos 8 minutos. O Heat conseguiu responder aos 7 minutos com uma belíssima bola do Caleb Martin, só que depois de ótimas posses defensivas e com algumas boas jogadas do Derrick White, né? O Derrick White, inclusive, foi bem pra caramba no terceiro quarto, o Celtics cortou a diferença para 7 pontos ali por volta dos 3 minutos, né? Ali nos 3 minutos finais. Só que nesses 3 minutos finais, o Celtics vacilou muito no ataque, né? O Celtics perdeu muitas oportunidades de cortar mais a diferença, né? Foi muito afobado no ataque em alguns momentos. O Jaylen Brown, inclusive, desperdiçou umas 3 posses seguidas, né, do Celtics. E o Heat se aproveitou desses erros, contra-atacou muito bem, né? O Jimmy Butler achou ótimas bolas, assim como o Caleb Martin. E o Miami fechou o terceiro quarto com uma vantagem de 10 pontos. E aí, chegamos no quarto período. No quarto período, na boa, o Miami Heat deitou no Celtics. A verdade é essa. O Celtics entrou no quarto período extremamente desatento, desfocado, né? O Celtics entrou no quarto período, cara, com um semblante, sabe, derrotado. E o Miami se aproveitou disso, botou pressão, e depois de ter forçado ótimos turnovers, né, do Jaylen Brown, o Miami abriu 17 pontos nos 2 minutos iniciais. O Celtics não conseguiu responder, o Celtics ficou completamente apático, né, depois de ter tomado esses contra-ataques. E aos 7 minutos, Miami aumentou a sua vantagem para 20 pontos e basicamente acabou com o jogo, porque depois de ter colocado essa vantagem de 20 pontos, o Miami Heat fez com que o Celtics simplesmente desistisse da partida, né? O Celtics não conseguiu responder. O Mazzulla até tentou colocar ali um Sam Hauser, um Peyton Pritchard para ver se dava uma mudada no jogo, mas nada resolveu.
E o Miami, com toda a tranquilidade do mundo, fechou a partida com a vitória, meus amigos. Miami se classifica para as finais. Miami se torna o segundo time na história da NBA a chegar nas finais tendo se classificado em oitavo, né? E vale lembrar que o Miami se classificou via play-in, o que torna essa ida do Heat para as finais ainda mais impressionante. E Miami impediu que o Celtics realizasse a primeira virada de 3-0 na história dos playoffs. Então, acima de ter feito história no jogo de hoje, o Heat impediu que o Celtics fizesse história, né? Uma vitória simplesmente gigantesca, né? O Miami provou nesse playoff todo que o favoritismo não entra em quadra, né? O Miami não foi favorito contra o Milwaukee Bucks. O Miami não foi favorito contra o New York Knicks e não foi favorito contra o Boston Celtics. E o que aconteceu? Miami eliminou os três e está nas finais contra o Denver Nuggets, onde o Miami também não será favorito. E aí vem a pergunta: será que para o Denver é realmente bom ser o favorito nessa série? Será que para o Denver é bom ser considerado, pela maioria, o favorito nas finais? Porque o Heat adora ser o underdog, né? O Heat adora ser o underdog. Assim, cara, eu fiquei muito feliz com a classificação do Heat, muito por causa do Erik Spoelstra. O Spoelstra, e eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas o Spoelstra, ele foi muito subestimado durante toda a sua carreira. Quando ele foi campeão, né, com o Big Three, LeBron, Bosh, Wade, muitas pessoas não deram o devido crédito para ele. Eu lembro que na época muitas pessoas falavam que o Miami foi campeão apesar do Erik Spoelstra. Meio que o Spoelstra não fazia diferença no time. E claramente isso era uma mentira, porque o Spoelstra foi o grande responsável por aquele time ter dado tão certo. O próprio LeBron e o Wade falaram muito isso, da importância do Spoelstra, só que as pessoas subestimaram. Subestimaram o Spoelstra durante anos. E nesse playoff, eu sinto que isso acabou. Eu sinto que o Spoelstra vai entrar na próxima temporada finalmente recebendo o devido crédito, finalmente sendo visto como o colosso de treinador que ele é. Então eu fico muito feliz com o Heat chegando nessas finais contra o Denver, muito por conta do Erik Spoelstra. Muito feliz mesmo. Já o Celtics, uma decepção, né, cara? Apesar do Celtics ter conseguido empatar a série, né? Apesar do Celtics ter conseguido forçar um jogo 7, mesmo saindo perdendo por 3-0, essa eliminação não deixa de ser uma grande decepção, né? O Celtics, em poucos momentos, apresentou o nível de basquete esperado nesse playoff. Eu digo para você que a única vez que vimos o Celtics jogar o que realmente poderia e deveria jogar foi no jogo 5 contra Miami. Ali foi o único momento onde o Celtics mostrou o basquete que todo mundo esperava. Uma grande decepção, o Boston Celtics. Eu nem consigo culpar o Jason Tatum pela eliminação hoje, porque o cara jogou a partida inteira com o tornozelo esquerdo torcido. Claramente ele torceu o tornozelo e isso incomodou ele durante toda a partida. Então eu nem consigo culpar o Jason Tatum. Eu sei que muita gente vai culpar, chamar ele de pipoqueiro e beleza, mas eu não consigo culpar o Jason Tatum. Para mim, o grande vilão do jogo de hoje, dessa eliminação do Celtics, foi o Jaylen Brown. Ou, na boa, o Jaylen Brown tava de sacanagem no jogo de hoje. Ele que foi tão bem nos últimos 2 jogos, foi horroroso hoje. O Jaylen Brown cometeu 8 turnovers, cara. 8 turnovers. O Matsula foi mal em alguns momentos? Foi muito mal. Principalmente por não ter achado uma solução nos momentos em que o Celtics não estava conseguindo
achar bolas de 3. Só que o que o Jaylen Brown fez hoje, desculpa, cara, foi, assim, foi horroroso. Foi horroroso hoje o Jaylen Brown. E diferente do que aconteceu no playoff passado, onde o Jaylen Brown saiu muito grande dos playoffs, o Jaylen Brown sai dessa pós-temporada, o Jaylen Brown é eliminado desses playoffs, sendo muito menor do que foi, sabe? O Jaylen Brown entrou nesse playoff tendo a possibilidade de ser o grande nome do Celtics. E ele sai desse playoff sendo o grande vilão. Sendo o grande vilão do time. Então, assim, o mesmo Jaylen Brown, que foi gigantesco na última pós-temporada, foi um terror nessa. E aí vem a pergunta, né? Vai ficar? Vai embora? Será que essa atuação ruim não aconteceu porque o Jaylen Brown já não tá com a cabeça mais no Celtics? Será que o Jaylen Brown já não tá pensando em Houston? Já não tá pensando em trabalhar de novo com o Ime Udoka? Fica agora essas dúvidas, né? Fica agora essas dúvidas. Outra dúvida, Matsula vai ficar? O Celtics vai apostar no Matsula para a próxima temporada ou vai tentar o Monty Williams da vida? Outra dúvida que fica no ar. Mas a única certeza que temos é que o Celtics foi uma decepção nesse playoff. Não só pela eliminação, mas pela forma com que jogou durante todo o playoff. Durante todo o playoff. Bom, destaques individuais do jogo. Pelo lado do Heat, Jimmy Butler com 28 pontos e 3 roubos de bola foi o grande destaque do time. O Jimmy Butler, inclusive, levou o prêmio de MVP das finais. Luiz, talvez, não daria o prêmio de MVP das finais do leste para o Jimmy Butler. Talvez eu daria o prêmio para o Caleb Martin, que teve uma série simplesmente espetacular e hoje meteu 26 pontos e 10 rebotes. Eu talvez teria dado o prêmio para o Caleb Martin. Porém, eu não vou dizer que dar o MVP da final do leste pro Jimmy Butler foi injusto. Não, eu talvez teria dado o prêmio pro Caleb Martin, né? Eu acho que seria divertido, né, ver o Caleb Martin ser o MVP da final do leste. Mas eu entendo por que o Jimmy Butler levou, né? Além dele ter tido bons números na série, o playoff em si do Butler tem sido espetacular. Então eu entendo que esse MVP não foi dado para o Butler só por conta dessa série, mas também por conta de todo o playoff que ele tem feito. Brown e Tatum foram os destaques negativos, né, da equipe do Celtics. O Tatum, 14 pontos, mas de novo, o cara jogou com o tornozelo esquerdo torcido. E o Brown, 8 turnovers e 8 de 23 no field goal. Eu, sinceramente, não consigo destacar nenhum cara positivamente da equipe do Celtics. Para mim, todo mundo foi mal. Talvez o Derrick White, né? Teve um terceiro quarto muito bom, mas o restante do jogo em si do Derrick White não foi grandes coisas. Então, é duro achar um destaque positivo do Celtics. Ao mesmo tempo que é muito difícil achar um destaque negativo do Miami Heat. Mas, bom, Miami nas finais irá enfrentar agora o Denver Nuggets. E eu quero saber de você o seguinte. Você se surpreendeu com o resultado e você acha que o Miami pode ser campeão? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. De novo, peço desculpas pela minha garganta e por essa tosse chata. Espero que amanhã eu esteja melhor. E é isso, meus amigos. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.